Oi, família! Como vai você? Tudo bem? Eu espero que vá bem e que o seu coração esteja em paz. Nem sempre sentimos paz. Há guerras à nossa volta. Nem sempre estamos assim tão plenos e tão decididos a enfrentar as dificuldades. Há momentos de grande desânimo, há momentos de grande tristeza, de profunda aflição. E a gente precisa ter em mente que é assim a vida, altos e baixos, perdas, ganhos e perdas, e assim nós vamos. Nós só precisamos dar as mãos uns aos outros para que possamos então passar pelas grandes provas da vida sem submergirmos as ondas das tempestades que vêm sobre nós. E eu espero que o seu coração, apesar de estar enfrentando algum tipo de prova, esteja também disposto a suportar. Suportando as provações, nós vamos nos tornando mais resilientes e mais capazes de compreender que somos fortes. Sim, há fortaleza em nós, especialmente porque em nós e por nós o Espírito de Deus trabalha para nos sustentar nas horas difíceis, para nos dar entendimento, discernimento, para termos então condição de continuarmos vivendo ou às vezes sobrevivendo às provas, às guerras, às dificuldades da vida. Algumas das dificuldades fomos nós quem as causamos. Algumas das guerras fomos nós quem começamos. Alguns dos problemas fomos nós quem criamos. Outros fogem ao nosso controle. Outros fogem à nossa capacidade de até pensar, mas como foi que isso aconteceu? De onde veio tudo isso sobre mim? Mas, de qualquer forma, de uma ou de outra forma, esteja seguro em Deus. Todas as coisas em Deus poderão ser resolvidas. Digo a você também, muitas vezes nós estamos sofrendo, angustiados, perplexos, admirados, inconformados, tristes, afundados numa dificuldade tremenda até de compreendermos o que está acontecendo. Mas eu quero também te fazer pensar sobre a seguinte questão. Nem tudo é exatamente como você pensa. Nem tudo é exatamente como você imagina. Mesmo aquelas questões que têm a ver com o nosso próprio eu, nem sempre é exatamente como nós estamos interpretando. A nossa interpretação precisa ser muito cuidadosa. Precisamos perguntar sempre, constantemente, será que é assim mesmo? Será que aconteceu desta maneira? Será que é desta forma que eu estou sentindo que de fato as coisas são? Tenha muito cuidado com a sua interpretação, a respeito das suas próprias questões e especialmente a respeito daquilo que diz respeito à vida do outro. É exatamente como você pensa quem disse que o seu pensamento e a sua interpretação é a verdade. Quem diz que você está por dentro do que está acontecendo porque é um mago das revelações e consegue fazer leitura apropriada, acertada e longe de qualquer suspeita? Duvide de você mesmo, duvide das suas próprias interpretações. Duvide daquilo que dizem e duvidem especialmente daquilo que você mesmo pensa, sente e reproduz. Tenha muito cuidado, somos todos suspeitos. Somos todos suspeitos de estar olhando o mundo com uma visão muito embaçada, cheia dos próprios juízos, dos próprios julgamentos e sem se dar conta de que o verdadeiro juízo deveria começar por cada um de nós. Venhamos juntos para o programa de hoje, depois de tantos programas que antecedem a este e muitos outros que virá. A Novo Tempo está sempre presente, quer continuar presente em sua vida, trazendo temas de maneira que possa trazer a você a capacidade de fazer escolhas acertadas na vida. E o programa de hoje tem mais essa proposta, falarmos de escolhas a partir do conhecimento. Estamos vivendo o Novembro Azul, estivemos no Outubro Rosa, são meses que chamam a atenção para necessidades específicas da nossa realidade. O Novembro Azul tem a ver com câncer de próstata, algo relegado, especialmente o homem muitas vezes não se dá ao cuidado de procurar um médico, de buscar ajuda, de se prevenir.
E aqui tem uma questão importante: prevenção é mais do que fazer exames. Prevenção diz a respeito de tudo que nós fazemos antes, de todas as escolhas que fazemos antes. Vamos conversar um pouquinho sobre câncer, câncer de próstata e outras formas de manifestação do câncer aqui no programa de hoje, conversando com o Dr. Ricardo Vargas. Bem-vindo, bom tê-lo aqui no consultório. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui novamente, né? Agora Obrigada. numa versão diferente, né? Porque quando eu comecei aqui eu tinha cabelo e não tinha barba, agora só migrou, né? É verdade, mas nós já nos acostumamos, você já disse isso outras vezes aqui no consultório, Pois já é. nem lembramos de você de cabelo. Que bom. Agora é só a sua versão de barba e barba longa. Mas você sabia que eu fui agora recentemente fazer uma programação Ah. em João Pessoa, na Paraíba, e as pessoas falavam assim, mas eu lembro desse nome, mas eu não lembro da pessoa, né? Aí quando mostrou uma foto antiga e a original agora, né? A pessoa fala, ah, é ele, é ele. Então, Tá bem, ainda estão lhe lembrou. reconhecendo, não é? Pois é, estamos na fase de adaptação. Ricardo, então, a nossa proposta é aproveitar esse período do Novembro Azul para falar do câncer de próstata, mas a gente pode aproveitar para estender e para expandir esse assunto. Mas a partir desse ponto, o que você nos diz em termos de qualidade de vida, em termos de cuidado, de prevenção? Eu acho que a gente precisa ter na nossa mente muito clara a seguinte questão. Todo e qualquer câncer, ele se manifesta quando criamos um ambiente favorável para que ele realmente encontre ali um porto seguro para ele se desenvolver. Se eu, por exemplo, tenho um estilo de vida adequado, correto, fazendo escolhas diárias, né, dentro de princípios de saúde, dificilmente eu terei. Isso não quer dizer que é 100% a chance de não ter também. Em algum momento pode até se manifestar, mas a chance diminui. Só para a gente ter uma noção, um padrão de comparação, 89% das doenças genéticas, ou seja, daquele potencial genético herdado, pode ser evitado a manifestação dessas doenças. Ou seja, 89 evito, 11 se manifestam independente do que eu faço. Mas a chance de não ter é muito maior. E muitas pessoas, por exemplo, dizem assim, ah, meu pai teve câncer de próstata, né? Minha mãe teve câncer de tal coisa, né? E aí as mulheres e os homens, elas se apoiam nessa bengala genética para dizer que ela também tem porque a família teve, né, em algum momento. Ou seja, não é bem assim que acontece. Geralmente nós reproduzimos hábitos e esses hábitos eles são aprendidos muitas vezes na infância. Ou seja, os mesmos erros que seu pai e sua mãe às vezes cometeram com relação ao estilo de vida, você reproduziu uma vida inteira. E as mesmas doenças que eles tiveram, provavelmente você também terá. Ou seja, precisamos analisar o nosso comportamento, nossas escolhas diárias e através disso tenhamos então a conscientização criada para criar um novo caminho. Uma possibilidade diferente de vida, fazendo escolhas assertivas e evitando muitas vezes o aparecimento da doença. Muitas vezes nos escondemos nessa... É uma verdade, né, de que a genética tem o seu lugar, mas não devemos usá-la apenas como um destino, como uma forma de destino. Estou destinado a este fim porque meus pais, meus avós, a minha família está na minha genética e assim sou fadado ao fracasso. Não é assim que funciona. Mas isso vai chamar a gente a uma responsabilidade muito maior de eu, então, gerir a minha vida fazendo escolhas de todas as maneiras. No que diz respeito ao câncer de próstata ou um câncer de mama, como no mês de outubro nós lidamos com esse tema muito propriamente, lembrando as mulheres do cuidado da prevenção. Eu sempre parto do princípio de que, de alguma maneira, nós estamos criando uma cultura da prevenção, mas levando as pessoas talvez a pensar que prevenção é fazer um exame para detectar a doença. Não gera uma certa confusão isso? Não, prevenir é ir ao médico e ver o resultado do exame. Mas isso é prevenção ou é detectar um problema que já está instalado? Isso é diagnóstico. 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 A prevenção é as escolhas que eu vou fazendo diariamente. Isso é prevenção. Ou seja, o ambiente que eu desenvolvi no meu organismo é favorável para a manifestação da doença ou não. Isso é prevenção. Agora, quando falamos dos exames necessários, os exames são para verificar se existe ou não a doença. Isso é diagnóstico, é totalmente diferente de preventivo, né? Prevenção, a palavra pré, quer dizer, vem antes, né? É uma intervenção que eu faço antes para que não tenha necessidade depois de tratar a doença. Isso é prevenção. Né? Prevenir é se antecipar. E como que eu me antecipo? Né? Mudando meu estilo de vida. Mudando o estilo de vida. Hoje, se a gente for analisar, é quase que impossível uma pessoa não ter câncer. No estilo de vida que as pessoas têm vivido é quase impossível. Eu digo, aquele que chega no fim da vida e morre de qualquer outra causa, menos o câncer, dependendo da maneira como ele viveu, eu digo assim, é um milagre de Deus ele não ter desenvolvido o câncer. Por quê?
Nós dormimos mal, somos sedentários, estamos acima do peso, né? Comemos muito mal, o ambiente do organismo fica ácido, o nível de oxigênio que circula no sangue é baixo, ou seja, criamos todas as condições favoráveis para o desenvolvimento da doença. Não tê-la é um milagre. Acordar e não ter um câncer diante da realidade que você vive é motivo para você agradecer a Deus, mas também deveria ser motivo para você refletir e analisar, né? Se Deus não está dando um tempo para você rever alguns conceitos e mudar, para que a doença não se manifeste. Você sabe que até diante disso que você diz a respeito de se não tiver um câncer, é um milagre por conta da condição insalubre que a gente vive. Total. Neste momento, muita gente pensa assim, então, fazer o quê? Fazer o quê? A vida é assim, olha, você vê, né? Um faz atividade física, come certinho, não sei o quê, e morre. De repente aparece uma doença e morre. Quer dizer, já encontramos uma ideia de que, assim, fazer o quê? Estamos todos fadados a um câncer ou a uma outra doença fatal. Então, vamos viver assim. Tem gente que vai nesse caminho. Tem. Isso é um perigo, Darlete, pelo seguinte, porque morrer, infelizmente, depois que houve o pecado lá em Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao 6... Inevitável. Inevitável. Morte haverá. A questão é como você quer morrer, né? Eu estava conversando uma vez com a minha tia e estávamos dizendo o seguinte, né? Precisamos morrer saudável. E morrer saudável é simplesmente morrer. Agora, quantas pessoas têm sofrido na sua jornada até o seu último dia de vida? Tem pessoas, por exemplo, que quando desenvolvem determinadas doenças, principalmente o câncer, ela pede todos os dias a morte. Ela não quer morrer, só que o sofrimento que ela tem é tão grande, ela pede a morte, só que ela não chega. Por quê? Porque o corpo não foi feito para morrer, então ele vai se esforçar ao máximo para viver, para prolongar a vida dessa pessoa. Só que ele está prolongando a vida na pior fase da vida dela, que é, de repente, a fase de uma doença terminal. Então ela vai se consumindo diariamente. Isso sim é uma morte terrível. Agora, você deitar e de repente não acordar é totalmente diferente, né? Você ter um infarto agudo do miocárdio, que é algo fulminante, morreu, não teve sofrimento. Agora, o câncer é uma das doenças que mais destroem tanto o físico quanto o emocional da pessoa. Eu vi uma cena uma vez, Darlede, que me fez, por exemplo, nunca mais querer ir nessa clínica de tratamento de oncologia, que a minha mãe e outras mulheres da igreja, elas faziam um trabalho de levar, né, um lanche para as pessoas que vinham se tratar nessa clínica. É uma clínica lá em Maringá. E aquele dia minha tia não pôde ir com a minha mãe e ela pediu para que eu fosse para ajudar a distribuir os lanches e o suco. E eu fui. Eu vi uma cena ali, aquilo me chocou demais. Uma pessoa com a boca tomada de um câncer, né, e usando uma traqueostomia para poder respirar, e ela encaixou um cigarro na traqueostomia para fumar. E na hora eu não compreendi aquilo, eu fiquei pensando, eu falei, mas por quê? Né? Ela não está fazendo um tratamento, e se ela está fazendo um tratamento, por que ela não está tirando provavelmente uma das principais causas da doença, de um câncer de boca, né? E eu fiquei tentando analisar o comportamento dela. A questão é que quando chega nesse estágio, a pessoa ela tem vergonha de se expor. Ela não consegue mais ter um convívio social normal com uma pessoa quando mais da metade da boca dela está tomada por um câncer. Ela não tem autoestima de se olhar no espelho. Então, o que ela quer? Ela quer abreviar a vida. Mas por que ela faz o tratamento? Porque a família quer que faça, porque a família insiste. Então, ela faz o tratamento não esperando uma cura, mas esperando a morte o mais breve possível. Então, ela mantém os hábitos antigos, por quê? É o pouco do prazer que ela ainda sente, né? E aí eu fico pensando, a pessoa sente prazer em algo que escraviza. Não era para ser assim. A questão é prevenção, não é fazer exames. Exames é diagnóstico. Nós demoramos demais para entender, muitas vezes, que a intervenção é lá atrás. A gente vai deixando correr frouxo, até que chega um momento que aí você tenta fazer tudo que você teve a vida inteira para fazer. E aí você tenta correr atrás do prejuízo. Muitas vezes dá resultado, outras vezes não. Por quê? Eu digo que muita gente está morrendo em lugar, afogada em lugar que dá pé. Precisamos tirar o nariz fora d'água. Só que às vezes já é muito tarde. Levantar a cabeça já não é mais o suficiente. Então, quanto antes nós nos conscientizarmos e começarmos a promover mudanças pontuais, isso vai ajudar não só no tratamento, na cura muitas vezes da doença, mas principalmente para que ela não bata a sua porta. Que mudanças, Ricardo, são necessárias? Enquanto o Ricardo já prepara a resposta para a gente, entre em contato com a gente se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta ao Dr. Ricardo Vargas. Hoje nós estamos falando de câncer e não somente o câncer de próstata, mas qualquer outro câncer ou o câncer que atinja qualquer outra parte,
seja de mama, seja do colo do útero, seja que tipo de intestino, do reto, o que quer que seja, os tumores que vão aparecendo em nós, qual é o fundo de origem disso, vamos dialogando sobre isso ao longo do programa. E você tem alguma pergunta, tem algum questionamento? Então manda para a gente aqui no nosso modo de contato, pode ser no Facebook, onde você também pode acompanhar o programa agora, inclusive aproveita e compartilha com outras pessoas, leva conhecimento a outras pessoas. Preste atenção numa questão. Nós temos extrema facilidade de fazer chegar muito longe o que é bom e o que é mal. E há um instinto no ser humano, que é o instinto que vem de um DNA de maldade, e que a gente compartilha o mal francamente, tranquilamente, fazendo questão que outras pessoas conheçam a cena do crime e vejam o sangue jorrando, um corpo despedaçado, porque as pessoas precisam ver aquele mal. Isso é uma desgraça, isso é maldito. A palavra de Deus diz que nós não deveríamos colocar diante dos nossos olhos, nós não deveríamos nem ouvir notícias malignas. Mas nós temos o instinto de compartilhar, de fazer outros saberem. É impressionante o desejo, a maldade que há no ser humano. Por outro lado, se o Espírito de Deus está em nós, se nós temos compreensão do que podemos fazer, do como podemos fazer bem ao outro, compartilhando aquilo que faz bem, aquilo que edifica, aquilo que salva, aquilo que abençoa, o façamos em grande proporção. Então faz isso, vai na nossa página, vai nos nossos canais, vai nas nossas formas, na nossa plataforma como um todo e usa todas as formas de levar a palavra de Deus, de compartilhar o bem, de dizer às pessoas de como é importante parar agora, por exemplo, nesse momento, e aprendermos juntos como termos melhor qualidade de vida. Isso vai repercutir na nossa vida em família, isso vai repercutir na nossa vida espiritual. Uma pessoa que tem um cuidado com seu corpo tem muito maior probabilidade de ter uma experiência espiritual muito melhor, muito maior, uma compreensão da palavra de Deus muito mais clara. Então chama outras pessoas para ficar com a gente, não somente aqui neste momento, mas em todos os outros programas. Vamos lá, nós estamos no nosso Facebook, que aparece aí no seu vídeo, e você pode compartilhar com a gente, consultoriodefamilia.mt é a nossa página no Facebook, e vem cá com a gente, traz as suas perguntas, as suas questões, estamos também no Instagram. Muito obrigada por sua companhia. Doutor Ricardo, quais são então as formas de prevenção mais adequadas e que são, inclusive, mais práticas, porque muitos podem pensar que ao falar de estilo de vida são escolhas que vai depender de outros, de uma clínica, de um médico, de um especialista tal. Do que nós estamos falando em termos de cuidado e prevenção? Tá, eu só vou destacar um ponto interessante da sua fala, que foi a seguinte questão. A Darleide falou algo que para mim é muito relevante, né, quando ela diz assim, ó, que nós ouvimos, né, e vemos determinadas coisas da qual não deveríamos participar. Sabe, nós temos que ter a seguinte compreensão. Nós temos um único canal de comunicação com o mundo, que são os nossos 5 sentidos. Ou seja, o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós cheiramos, o que nós comemos e o que nós tocamos. Essa é a única forma de você se relacionar com o mundo. Ou seja, tudo que entra através desse canal de comunicação influencia nas suas escolhas. E aí nós temos um grande problema, né, Darleide? Nós estamos falando justamente de mudança. Ou seja, se eu quero mudar, eu preciso justamente limpar os meus canais de comunicação com o mundo. Porque se eu fico me alimentando desse tipo de coisa podre, digamos, que o mundo oferece, é isso que eu vou reproduzir na minha vida. Então a gente precisa mudar algumas coisas no nosso comportamento. Por exemplo, o que eu destacaria? A primeira questão, né? Vamos entender uma coisa fundamental aqui, ó, a respeito do sono. Né? A gente não valoriza o sono, mas deveria valorizar muito mais. Por quê? Se você observa, o seu dia é composto de 24 horas. A primeira parte do dia é a parte escura. Ou seja, antes de você trabalhar, você faz o quê? Você dorme. Ou seja, sono é preparo, sono não é reparo. E muitas coisas importantes acontecem nesse primeiro tempo de sono, que vai das 9h30 até as 2 da manhã. Então, das 21h30 até as 2 horas da manhã, é o primeiro tempo de sono quando você produz o GH, que é o hormônio do crescimento. Esse hormônio, ele regulariza todo o funcionamento do nosso corpo em termos de células estão morrendo, células precisam ser substituídas. E também ocorre o processo de limpeza das células que morreram, se realmente morreram, né? É nesse momento que você consegue fazer com que as coisas se reorganizem dentro do seu corpo. Então eu digo assim, ó, dormir tarde é você deixar a tua casa bagunçada. Quando você dorme cedo, você organiza
o teu organismo. As moléculas, elas são reorganizadas de tal forma que você evita o aparecimento da doença. Dormir cedo é um privilégio para aqueles que podem e muitos estão negligenciando esse privilégio mesmo podendo, né? Esse é o primeiro aspecto que a gente tem que destacar. Sono é fundamental para evitar uma doença. Outra coisa fundamental que a gente deve lembrar é o seguinte: no primeiro tempo de sono, que é o sono da regeneração, acontece algo extremamente importante que é o controle do cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Nós vivemos numa sociedade hoje de um caos emocional terrível. Segundo algumas pesquisas, elas têm apontado que mais de 8 de 10 pessoas sofrem de algum transtorno de ansiedade. E transtorno de ansiedade não é só a ansiedade em si, porque a transtorno de ansiedade ele tem uma sigla que é chamada de TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Mas eu tenho o estresse, eu tenho a depressão, eu tenho uma síndrome do pânico, eu tenho um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Isso tudo são transtornos de ansiedade. A própria bulimia, anorexia, né? Quando a gente fala também da obesidade, pessoas ansiosas tendem a desencadear todos esses problemas, né? E entra no rol das doenças psiquiátricas também. Então, nós temos que analisar que as pessoas estão padecendo por conta das suas emoções, mas a forma de começarmos a organizar, né, as nossas emoções é dormindo. Então, veja, o sono tem dois papéis importantes. O primeiro, fazer a manutenção do organismo para que não desenvolva um câncer. O segundo, controlar a emoção, que talvez seja o principal gatilho hoje para o desenvolvimento do câncer. Então, sono é uma coisa extremamente importante. Depois que acorda, aí tem muitas outras atividades que a gente precisa desenvolver no nosso dia, na questão da prevenção. Por exemplo, o quê? Na sua primeira refeição, na refeição da manhã, tem algo extremamente importante que deve acontecer. Para que haja o controle emocional, você deve investir numa alimentação que seja rica em alimentos que contenham triptofano. O que é o triptofano? O triptofano é um aminoácido que se encontra no alimento. Então, vou destacar alguns alimentos que deveriam fazer parte do nosso de jejum. Amendoim ou pasta de amendoim, aveia, a banana, o mel, né? Todos esses alimentos são fontes de triptofano. O grão de bico, que pode ser na forma de um patê, que é o hummus, né? Que você vai passar no seu pão. E esses alimentos, quando são ingeridos entre 2 a 3, né, tipos diferentes de alimentos de manhã que fornecem triptofano, oferece a base para você começar a construir uma gestão da sua emoção. Isso é importante. 2 a 3 tipos de alimentos ricos em triptofano. Né? Castanha de caju, amêndoa, avelã, castanha do Brasil. Qualquer um de 2 a 3 desses alimentos, né, vai contribuir muito. Depois disso, você precisa tomar por volta de 5, 10 ou 15 minutos do sol da manhã. Esse sol da manhã não é aquele sol que a gente precisa tomar diretamente na pele, igual o sol do meio-dia para produzir a vitamina D. Esse sol da manhã é o contato visual dos seus olhos com a luminosidade do sol. Isso estimula o seu corpo a produzir mais serotonina e reduzir o cortisol, que é o principal vilão para o desenvolvimento do câncer. Se associado a uma atividade física curta, não precisa ser muito tempo. Eu sei que de manhã as pessoas talvez não vão ter 1 hora para fazer atividade física e nem há essa necessidade, dependendo da intensidade que você imprima. Se você faz com uma intensidade maior, o tempo pode reduzir. 15 minutos de atividade física de manhã já seria o suficiente para gerar o estímulo para a produção da serotonina. Veja, nós estamos Uma caminhada rápida, por exemplo. Sim, uma caminhada que você intercale o ritmo, não precisa ser rápido o tempo todo. Você pode caminhar, por exemplo, 3 minutos no seu ritmo normal e 1 minuto você acelera bastante. Que legal. Isso já faz com que você tenha essa quebra de ritmo, tenha o aumento da intensidade, maior frequência respiratória, maior frequência cardíaca e eu gero o estímulo para a produção da serotonina. Então você percebe como é que são coisas pontuais e simples que a gente tem que ir organizando? Não é tão difícil, mas é que são coisas que estão ficando no esquecimento. Coisas que antigamente não precisava ensinar para os nossos avós, porque eram normal na vida deles. Eles dormiam cedo, não tinha energia elétrica. Chegava, às vezes no máximo ouvia um rádio, né, e logo ia para a cama, né? Acordavam cedo, tomavam sol da manhã enquanto estavam caminhando e indo para a roça. O próprio trabalho já era um exercício, né? Então tomava o sol da manhã e fazia exercício físico. Tinha uma alimentação que era saudável, totalmente diferente do padrão hoje. Tem muita gente hoje que sai e não toma o de jejum e começa a aparecer uma fome em determinado horário da manhã, ele para em qualquer estabelecimento, né, que venda comida e ele compra. Só que eu falo que tem muito estabelecimento que vende veneno disfarçado de comida, não é comida. Então, a gente tem que ter aquele momento de fazer a refeição da manhã. A minha refeição da manhã hoje foi uma refeição simples. Eu tomei uma vitamina, mas na minha vitamina continha um leite de soja, que é a fonte de triptofano, continha pasta de amendoim,
banana, que também é fonte de triptofano, os dois, né? Mais mel, que era fonte de triptofano, e aveia, fonte de triptofano. Ou seja, estou extremamente feliz cheio hoje. de triptofano aí, né? Então, assim, ó, são aspectos simples que a gente vai implementando. Esse aspecto da simplicidade eu acho de alto valor, porque a gente torna a vida complexa. Por exemplo, uma das questões mais comuns é quando falamos de mudanças no estilo de vida e nós vamos falar a respeito de alimentação, logo surge aquele que já está ficando batida essa fala, diz assim, mas é muito caro, mas é muito caro. Nós estamos falando de simplificar, é comer menos ou nada de alimento industrializado, por exemplo. Isso já é um ganho enorme na qualidade de vida, na mudança que você faz, você vai ter um ganho enorme. Então, nós estamos falando de simplificar, nós não estamos falando de criar uma rotina que está fora da sua realidade ou de um custo altíssimo, nós estamos falando de trocas, nós estamos falando de cuidado. Facilitar a vida. Facilitar a vida, exatamente. Algo que vai dizer assim, mas para fazer pratos mais cuidadosos, mais saudáveis, né? Vai precisar elaborar demais, é uma receita muito complicada. E se é para não ser gostoso, não quer dizer, não tem a ver o sabor com ser complexo ou o que quer que seja. Na verdade, nós estamos acostumados com alimentos que são muito simples. Uma camada de massa, 3, 4 camadas de queijo, muita gordura, um molho, e você acha que aquilo é, sabe, sensacional, porque o seu paladar foi viciado naquilo, você acha que aquilo é prático, mas custa nada fazer uma salada, fazer um arroz integral, fazer cozinhar um grão, que seja um feijão, um grão de bico, ou enfim, uma lentilha, e fazer a sua refeição baseada neste sabor simples. Quer dizer, quem de nós não pode? Então, só se for alguém que esteja numa situação, numa região do Brasil, onde de fato não tenha. E aí está a graça de Deus, que não faz julgamentos ou juízos sobre quem está em condições adversas, por isso esse não é o ponto central da nossa experiência, mas o fato é que mudanças saudáveis ou mudanças importantes você pode fazer para ter uma vida mais saudável, sem que se esconda atrás dos argumentos, sem que se esconda atrás de falácias, de mitos. Que tal você considerar que há mudanças muito simples que devam ser feitas em benefício da sua vida, em benefício da sua família? Nós vamos para o nosso rápido intervalo e já estamos de volta aqui no Consultório de Família, falando com o Dr. Ricardo Vargas, e o tema hoje é saúde e prevenção no que diz respeito especialmente ao câncer. Até já!